Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Bom dia, vida para você, meu irmão. Bom dia, vida para você, minha irmã. A paz do nosso Senhor e Salvador, de Jesus Cristo. Amém? Só Ele tem a vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde iremos? Existe algum lugar para onde nós podemos fugir? Não, não existe. Só Ele tem a vida eterna. Ele é o pão que desceu do céu, amém? Para saciar a sua, a minha, a nossa fome, amém? É um bom dia, a vida chegando, trazendo paz, amor, alegria e esperança ao teu coração. Aleluia. Amado, nós estamos aí com o Bom Dia Vida, ministrando o tema Gerados em Jesus. E hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre mais uma característica dessa geração gerada em Jesus. Nós pegamos o texto de Apocalipse 22:16, quando Jesus, falando com João, ele fala: eu sou a raiz e a geração de Davi. Amém? Nós falamos, amado, que nós fomos gerados, nós nascemos de novo e nascemos em Cristo Jesus. Fomos gerados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali a madre espiritual foi aberta e nós podemos então, pelo Espírito e pela palavra, ser gerados e nascermos de novo em Cristo Jesus. Eu disse primeiro que a geração de Davi é uma geração que adora verdadeiramente em espírito e em verdade. A adoração que Deus procura não é uma adoração na alma, é uma adoração em espírito. Por isso você não precisa sentir para adorar. Quando se fala de alma, você tem que sentir, porque alma fala de sentimento, espírito não. Espírito fala de acreditar. Eu falei também que a geração de Davi é uma geração que não teme os desafios, não foge da raia, não corre quando aparecem os gigantes, quando aparecem os problemas, quando aparecem as dificuldades, quando aparecem as adversidades, quando as ondas se levantam, quando o mar fica revolto, quando o vento sopra para o contrário. É uma geração que não volta atrás, que não retrocede, porque a Bíblia diz que aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. E hoje eu quero falar que a geração de Jesus é uma geração que paga um preço para assumir o seu lugar. Peraí, pastor, pagar preço, o senhor está doido. Jesus já pagou na cruz do Calvário o preço. Sim, bonitão, pagou pela sua e pela minha salvação. Nós não poderíamos pagar um preço pela nossa salvação, porque a Bíblia diz que todas as nossas justiças, tudo aquilo que você faz, que você acha bonzinho, certinho, que eu faço, que eu acho bonzinho, correto, certinho, são chamados de trapo de imundície. Sabe o que essa palavra representa naquela época? Era aquele paninho que a mulher usava, sabe, quando estava naqueles dias, ou aqueles panos que eram colocados sobre o leproso, sobre as suas partes leprosas, quando era tirado, arrancava pedaços de carne, de pele fedendo, e era jogado fora, trapo de imundície. Essa é a sua e a minha justiça, considerado para Deus, trapo de imundície. Então, para a sua e para a minha salvação, Jesus já pagou um preço. Nós não temos como pagar, nós só temos que aceitar o débito que foi quitado por Ele, pela sua e pela minha vida. Agora, para assumir o nosso lugar, é preciso pagar um preço. Porque quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você atravessa a porta. Ele fala: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Você aceitou Jesus, você entrou pela porta. Agora você precisa percorrer um caminho que ele também fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho foi feito para ser percorrido. Então, quando você passa pela porta, você entra por um caminho que você precisa percorrer esse caminho. Percorrer esse caminho significa pagar um preço para assumir o seu lugar. Ora, Deus tem um propósito com nossas vidas. Se você nasceu, amado, se você respira,
Esse ar que Deus te deu, se você está nesse mundo, você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você veio a esse mundo porque Deus tem um propósito com você nesse mundo. Você precisa descobrir qual é. E para isso é preciso pagar um preço. E pegando a vida de Davi como exemplo, escute bem, Davi estava lá com a sua família. E Deus manda o profeta na casa de Jessé, seu pai, para ungir um rei. O pai permite que o seu filho mais novo, que não tinha pinta de rei, que não tinha aparência de rei, que era diferenciado, diferente dos outros, vá para o campo apacentar as suas ovelhas. E o profeta chega na sua casa e o pai manda passar o primeiro filho mais bonito, aquele que parecia rei, todo composto, todo bonitão. E o profeta, quando olha aquele homem bonito, pintoso, com pinta de rei, com cara de rei, com cabelo de rei, com cheiro de rei, fala: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus fala: não, Senhor, você está enganado. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o estereótipo, eu vejo o coração do homem. Esse não é o rei que eu tenho separado, eu rejeitei ele. E assim ele fez com todos os outros filhos que ali passaram. E o profeta pergunta então: peraí, acabaram os seus mancebos? E o pai fala: não, tem mais um. Está lá no campo, apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo. E Davi entra. Quando Davi entra, que o sacerdote bate os olhos dele, Deus fala: esse é o cara, esse é o homem, esse é o menino que eu escolhi. Ele é o novo rei. Unge ele. E a Bíblia diz que o profeta Samuel pegou o chifre de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia vai dizer que quando isso aconteceu, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Davi passou a ter cravado no seu peito uma placa que ninguém podia ver, escrita: propriedade exclusiva de Deus. Já viu? Você já viu isso em carros? Propriedade exclusiva de Deus, mas nunca está pronto para servir a Deus. Não pode entrar no barra porque vai sujar o carro, não pode buscar o irmãozinho porque não foi feito para isso, não pode carregar peso. Então arranca, querido, lá a propriedade exclusiva de Deus, porque Davi era pau para toda obra para Deus, porque ele era a propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo se apodera dele. Ele passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Ele recebe a sua primeira unção. Ele vai ser rei em Israel. Ele recebe a unção para reinar em Israel. Mas escute bem, daquele dia que ele foi ungido na sua casa até o dia que ele assumiu o trono de Israel, muitas águas rolaram. Davi teve que pagar um alto preço para assumir a posição que Deus tinha para ele. Eu digo que esse preço pago é o preço do preparo. Amado, Deus pode ter uma grande obra na sua vida, um grande chamado, mas se não houver preparo, você não consegue realizar aquilo que Deus tem para você. O problema da nossa geração é que nós somos uma geração de ter tudo na mão, sabe? A mamãezinha dá tudo na mão. O filho pede A, o pai dá A. O filho pede B, o pai dá B. O filho pede C, o pai dá C. É por isso que muitos filhos batem na cara da mãe, batem na cara do pai, quebra, esperneia, faz o que quer dentro de casa, porque foram acostumados a ter tudo na mão. Deus não nos dá tudo na mão. Muitas das vezes Deus fala não para você, Deus fala não para mim. Não adianta espernear, vai ser não. Quanto mais espernear, quanto mais pirraça fizer como criança mimada, pior será para nós. Deus nos ensina na prática. Davi era rei, foi ungido, mas teve que aprender algumas coisas, teve que se preparar. Escute bem, Davi foi ungido rei, mas levou anos para assumir o trono. Agora observe uma coisa: na sua primeira unção, quando ele é ungido rei, ele foi servir um rei rejeitado por Deus, mas que ainda estava no trono. Sabe, querido, nós já temos uma caminhada no Evangelho, um tempinho, mais de 20 anos servindo a Deus. E nós reparamos que sempre surgem pessoas com mais talento, e sempre vão surgir. E aquele pastor que não tem medo, que não tem medo de perder a sua posição, ele unge essas pessoas, separa, são chamadas por Deus, são separadas, a igreja reconhece, eles ungem essas pessoas. O problema é que essas pessoas se acham no direito de tomar o lugar daquele pastor, que foi o instrumento de Deus para ungí-lo, para reconhecê-lo, para derramar óleo sobre ele.
Alguns saem da igreja carregando um monte de gente e criam uma divisão e não sabem o mal que estão fazendo, ainda que pareçam que estão sendo abençoados, porque o trabalho que está na sua mão está crescendo, está prosperando. Mas se não houver um quebrantamento, um arrependimento, ainda que tenha chamado, ainda que tenha talento, o preço vai ser pago, vai ser cobrado. Davi, ele recebe assunção para reinar no lugar de Saul, e a primeira coisa que ele vai fazer é servir um rei rejeitado. Ele é levado ao palácio de Saul para tocar harpa, e com o dedilhar da sua harpa expulsar o demônio que atormentava o rei Saul. Além de Davi ser o próximo rei ungido por Deus, ele ia expulsar o demônio de um rei rejeitado e endemoniado, que estava sentado na cadeira que seria de Davi. Ah, tem muita gente hoje, amado, que chegaria a falar: sai daí, o rei sou eu, você está endemoniado, sai por terra, esse lugar é meu agora. Ou muitos chegariam para toda a corte de Saul, e como ele era bem visto, bem querido, chamaria no ouvido de cada um: olha, eu sou o novo rei, fui ungido por Deus, vocês estão vendo, Deus está na minha vida, né? Derrubei o Golias, né? Quando eu saio para a batalha, Saul mata 1000, eu mato 10.000. Você já viu que a estratégia é comigo, tudo que eu boto a mão prospera, os meus projetos são bons. Então olha só, esse rei aí está rejeitado, esse profeta, esse pastor está rejeitado, Deus não está com ele não. Vamos tirar logo ele, vamos assumir logo todo para a gente poder adiantar o serviço. Misericórdia, né? A geração de Jesus é uma geração que paga um preço, que submete, que obedece, que espera o momento de Deus o exaltar, Deus o levantar e Deus o colocar no lugar que Deus tem preparado para ele. Não dele assumir e sentar no lugar sem ser a hora de Deus. Escute bem, e eu sei do que eu estou falando. Ele foi servir um rei rejeitado. Rejeitado por Deus, mas que ainda estava no trono. E depois que ele vai servir Saul, e ele começa a aparecer mais que Saul, não porque ele queria aparecer, mas Deus está na vida dele, a unção está ali nele. Então quando ele saía na guerra, ele era um grande guerreiro. Sabe, ele matava muitos adversários, realmente ele prevalecia porque havia uma unção diferenciada na vida dele. Saul se deixa já encher o seu coração de ciúme e inveja, em vez de aproveitar aquele que Deus tinha colocado sobre o seu governo, sobre a sua obediência, para prosperar o seu ministério, crescer. Ele começa a perseguir Davi. Ele vai perseguindo Davi para tentar matar Davi. Então depois que Davi está servindo Saul, um rei rejeitado, Davi então ele vai ser separado para ser preparado. Entenda bem, ele já era ungido, já expulsava demônio, já tinha matado gigante, rasgado urso e leão com a sua mão, já tinha operado maravilhas, mas a sua primeira unção o leva para o caminho da preparação, para o caminho de pagar o preço. Ele é capacitado com essa unção para ser preparado, para chegar no nível que Deus tinha para ele, para aí assim então ele começar a reinar e exaltar o nome de Deus na vida dele. Primeiro vem a unção, depois o preparo. Sabe, muitas pessoas se enganam porque acham que são ungidos. E por ser ungidos, sabe, expulsam o demônio. Quando prega, o fogo cai. Quando faz isso, acontece aquilo. Acha que já estão prontos. Não, querido, primeiro vem a unção. Por que primeiro vem a unção? Porque sem a unção você não vai ter capacidade de passar pelo preparo de Deus. Você precisa dela para passar pelo processo de preparo de Deus. E qual foi o preparo de Deus? Com Davi, perseguição, cova e humilhação.
A geração de Jesus é uma geração que paga o preço para assumir o seu lugar. O preço de preparo enfrenta a perseguição glorificando a Deus, entra na cova e não reclama do Senhor, e passa pela humilhação louvando e bendizendo o nome do Senhor, para ser preparado, sim, exaltado, para no tempo de Deus assumir o reinado. Isso acontece com Davi, querido. Davi, ele foge de Saul. Saul começa a querer a cabeça de Davi, oferece prêmios pela cabeça de Davi. Davi corre, se esconde numa caverna. Quando o cara tem a unção de Deus, não adianta. Quando ele estiver, ele transforma aquele lugar, ele transforma aquela situação. Davi está na caverna, rodeado por malfeitores, rodeado por bandidos, rodeado por pessoas rejeitadas pelo povo. Mas Davi faz daquele povo rejeitado, daquelas pessoas que não tinham valor, um grande exército. Eles passam na história a ser conhecidos como valentes de Davi, homens que com a espada matavam 700 pessoas, homens que viraram heróis na nação de Israel, homens que não tinham valor nenhum, mas quando um rei ungido, quando um servo ungido no seu preparo bate junto com eles, os transforma, porque deles sai virtude, deles sai unção, deles sai transformação, deles sai poder. Mas isso faz parte do preparo. Davi foge para a caverna porque não quer matar o rei que o persegue. Ele fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu não posso, eu também sou ungido, mas eu não posso tocar naquele ungido, sabe? Existe hierarquia por tempo de serviço. Eu lembro que quando eu estava na casa de recuperação, lá sempre teve obreiros. Estava eu, o pastor Valdeci, hoje pastor Valdeci, e o falecido nosso irmão Neemias. Pastor Neemias partiu para a glória já há algum tempo. E a Maraci tinha viajado para o Maranhão. Quando ela voltou do Maranhão, Neemias falou: olha Luiz, eu acho que a irmã Maraci vai separar aqui 3 pessoas pobres, e acho que você e eu somos um deles. Vamos fazer o seguinte: quando ela separar a gente e ungir a gente, nós vamos pegar a firma e vamos botar esse sobreiro tudo no bolso. Sobreiro que não quer nada, vamos botar ele no bolso, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: peraí, rapaz, não é assim que a banda toca, não. Existe hierarquia por tempo de serviço. Você, quando vai servir o quartel, não servir, mas quando você vai servir o quartel, você é um soldado raso. Tem um soldado lá mais antigo que você deve obediência àquele soldado, você não pode passar por cima dele. Tempo de serviço. Não é assim não. Nós não vamos mandar nos caras, pelo contrário, os caras vão nos orientar e nos ordenar. Nós podemos não seguir o mau exemplo deles e fazer as coisas corretas. Mas preste atenção. E a pastora, a irmã Narci, vai, separa os 3 obreiros. Eu, pastor Valdeci e o outro irmão lá. E o Neemias fica de fora. Sabe, amado? Davi não toca em Saul. Davi não estende a mão para matar Saul. Ele, embora tenha tido 2 oportunidades, ele podia falar: Deus, bom demais, oh glória, aleluia, eita Deus, Deus colocou Saul aqui, eu vou arrancar a cabeça dele, vou matar logo ele, vou assumir logo o meu reinado, vou assumir o trono, agora é minha vez de reinar. Ele fala: não, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Essa questão é Deus, e Deus vai resolver. Quando chegar a hora, Deus vai tirar ele e vai me colocar, mas não é eu que vou fazer isso. E você sabe, quando você lê a Bíblia, a pessoa, o cara que mata Saul e corre e avisa, né, que Saul foi morto e assume a culpa, embora não tenha sido ele, Davi mata ele. E Davi era perseguido pro cara, o cara queria matar Davi, irmão. Veja só que diferença, olha que preparo desse cara, desse rei. E aí Davi recebe a sua segunda unção. Quando ele recebe a sua segunda unção, ele vai reinar em parte de Jerusalém, não toda Jerusalém, não todo Israel, parte. Ele vai reinar em Hebrom, uma pequena parte do povo. E ali a guerra entre a família de Saul e o governo de Davi, até que depois de 7 anos, aí ele assenta sobre o trono de todo Israel. Todo Israel reconhece Davi como rei escolhido por Deus, e ele faz um grande reinado em Israel. A geração de Jesus é uma geração que paga um preço para ser preparada.
Que preço você tem pago, amado, para assumir o seu lugar? Sabe, nós queremos assumir o nosso lugar de qualquer jeito. Nós queremos assumir o nosso lugar de liderança, nós queremos assumir o nosso lugar de chefe, nós queremos assumir o nosso lugar para dizer que temos e fomos colocados ali para massagear o nosso ego, mas não queremos ser preparados. Às vezes você fala mal do seu chefe, acha que o seu chefe não administra bem a sua repartição lá, mas você não se capacita também, ou você não entende que você está ali para ajudar ele, ou você fala mal do seu pastor, do seu líder, e você não entende que Deus te colocou ali como um braço do ministério daquele pastor. Você pode ter até mais talento que ele, sim, pode, mas ele é o líder principal, não é você. E se um dia tiver que haver a troca, quem vai fazer essa troca é Deus, não é você. Por que Deus te deu então tantos talentos, pastor? Por que Deus me deu então tantos talentos, já que eu estou com um cara que não tem talento nenhum? Para você ser um braço do ministério dele. Estar debaixo da autoridade, da submissão dele, ser um braço. E agir como Davi agiu, porque no tempo de Deus, as coisas sobre a sua e a minha vida vão acontecer. A geração de Jesus, além de ser uma geração que adora, além de ser uma geração que não teve desafios, é uma geração que paga um preço para assumir o seu lugar no tempo de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Obrigado. Abençoa os teus filhos, cada um, abençoa as nossas vidas, nós possamos entender o que é ser geração de Jesus, possamos entender que temos que pagar um preço sim, para nos preparar, um preço no jejum, um preço de santificação, um preço de separação, um preço de obediência, um preço de submissão, um preço na sua presença, para louvar e bendizer o seu nome, porque somos chamados por ti e sabemos que no tempo do Senhor as coisas vão acontecer, mas que nós possamos estar preparados para que quando esse tempo chegar, as coisas fluam de uma forma poderosa e tremenda em nome de Jesus. É isso aí, meu amado, minha amada. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Não é isso? Inscreva-se no canal, compartilhe, né? Acione o sininho para receber as notificações, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, né? Convide os seus amigos a se inscreverem no canal, né? Deus vai abençoar a sua e a minha vida. Curta também o vídeo, amém? Comente os vídeos, faça o seu comentário, é bênção para nós.